Vamos começar? Hoje nós iremos ler na Bíblia Sagrada da Casa Publicadora Paulista e nós iremos ler hoje de Marcos, capítulo 14 ao capítulo 16. A unção em Betânia. Marcos, capítulo 14. E dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães ázimos. E os primeiros dos sacerdotes e dos escribas buscavam como o prenderiam como dolo e o matariam. Mas eles diziam: não na festa, para que porventura não se faça alvoroço entre o povo. E estando ele em Betânia, assentando-se à mesa, em casa de Simeão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de bardo puro e de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? Porque poderia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres, e bravavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixa-o, porque a moléstia, ela fez-me boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco, e podereis fazer-lhes bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para o sepulcro. Em verdade vos digo, em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe entregar. E eles, ouvindo-o, folgaram e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscavam como o entregaria em ocasião oportuna. A Santa Ceia. E no primeiro dia dos pães ázimos, quando sacrificaram a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: Aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à cidade de um homem que leva um cântaro de água, vos encontrará, segui-lo. E onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa: o mestre diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado. Preparai-a ali. E saindo seus discípulos, foram à cidade e acharam como lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. E chegada a noite, foi com os 12. E quando estavam sentados a comer, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós que come comigo há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se e dizer-lhes uns aos outros: sou eu. E outro disse: sou eu. E dizer uns aos outros: sou eu? E o outro dizia: sou eu? Mas ele, respondendo, disse-lhes: é um dos 12 que põe comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para tal homem não haver nascido. E comendo eles, tomou Jesus pão, e abençoou, e partiu, e deu a eles, e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dado graça, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado.
Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que o beber novo do reino de Deus. E, tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Pedro é advertido. E disse-lhe Jesus: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para Jerusalém. E disse-lhe Pedro: Ainda que todos se escandalizem, nunca, porém eu. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negará. Mas ele disse com mais veemência: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. No jardim do Getsêmani. E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e angustiar-se. E disse-lhes: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim esse cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo. Então disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabia o que responder-lhes. E voltou a terceira vez e disse-lhes: Dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Jesus é preso. E logo falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais dos sacerdotes, dos escribas e dos anciões, e com ele uma grande multidão com espadas e varapaus. Ora, o que o traía, disse-lhes dado um sinal, dizendo: Aquele que eu beijar, este é. Prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhes: Rabi, Rabi, e o beijou. E, estendendo as mãos, o prenderam. E um dos que ali estavam presentes, puxando a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. Respondendo, Jesus disse: Saístes com espadas e varapaus a prender-me como a um salteador? Todos os dias estava convosco ensinando no templo e não me prendestes, mas isto é para que as escrituras se cumpram. Então, deixando-os, todos fugiram. E um certo jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu, e tentaram agarrá-lo. Mas ele, largando o lençol, fugiu nu, julgado pelo sinédrio. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais dos sacerdotes, e os anciões e os escribas. E Pedro o seguia de longe, até perto do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado com os servidores, aquecendo-lhes ao lume.
E os principais do sacerdote e todos os concílios buscavam alguma testemunha contra Jesus para o matar, mas não o achavam, porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. E, levantando-se alguns, testificaram falsamente contra ele, dizendo: Nós ouvimos-lhes dizer: Eu derrubarei este templo construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. E nem assim o seu testemunho era coerente. E, levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: Nada respondeis? Que testificam estes contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhes: És tu o Cristo, filho do Deus bendito? E Jesus disse-lhes: Eu o sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus, vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: Para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E todos o consideraram culpados de morte. E alguns começaram a cuspir nele, e a cobrir-lhes o rosto, e a dar-lhes murros, e a dizer-lhes: Profetiza! E os servidores davam-lhes bofeteadas. Pedro nega conhecer Jesus. E estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote e, vendo a Pedro, que se estava aquecendo, olhou para ele e disse: Tu também estava com Jesus Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu para fora do alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: Este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez. E pouco depois, os que estavam ali disseram outra vez a Pedro: Verdadeiramente tu és um dele, porque és também galileu, e a tua fala é semelhante. E ele começou a praguejar e a jurar: Não conheço este homem de quem falais. E o galo cantou pela 2ª vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negará. E retirando-se dali, chorou. Marcos capítulo 15. Jesus julgado por Pilatos. E, logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes, com os anciões, os escribas e todo o sinédrio tiveram conselho. Então, ligando Jesus, o levaram e o entregaram a Pilatos. E Pilatos lhes perguntou: Tu és o rei dos judeus? E ele, respondendo, lhe disse: Tu o dissestes. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: Nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa costumava soltar-lhes um preso, qualquer que lhes pedisse. E havia um chamado Barrabás, que, preso com outros amotinadores, tinha num motim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. E Pilatos lhe respondeu, dizendo: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que, por inveja, os principais dos sacerdotes o tinham entregado.
Mas os principais do sacerdote incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos, respondendo, lhe disse outra vez: Que quereis, pois, que faça daquele que chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: Crucifica-o! Mas Pilatos lhes disse: Mas que mal fez? Que mal ele fez? E eles cada vez mais clamavam: Crucifica-o! Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás e, açoitando Jesus, o entregou para ser crucificado. Os soldados afrontam Jesus. E os soldados o levaram dentro a casa, que é a da audiência, e convocaram toda a corte. E vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinho, lhe puseram na cabeça. E começaram a saudá-lo, dizendo: Salve o rei dos judeus! E feriram-no na cabeça com uma cana, cuspiram nele e, posto de joelho, o adoraram. E, havendo-o escarnecido, despiram-lhes a púrpura e o vestiam com suas próprias vestes e o levaram para fora e o crucificaram. A crucificação. E constrangeram um certo Simeão, sirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava vindo do campo, a que levasse a cruz. E levaram-no no lugar do Gólgota, que se traduz no lugar da caveira. E deram-lhe a beber vinho com mira, mas ele não o tomou. E, havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre elas sortes, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira quando o crucificaram. E por cima dele estava escrito a sua acusação: o Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. E cumprindo-se a escritura que diz: E com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as suas cabeças e dizendo: Ah, tu que derrubas o templo em 3 dias e o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes com os escribas diziam uns para os outros, zombando: Salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. A morte de Jesus. E, chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E, à hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Lama sabachthani, que traduzindo é: Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Eis que chama por Elias. E um deles correu a embebedar uma esponja com vinagre e, pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: Deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim clamando expirara, disse: Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais também o seguiam e o serviam quando estavam na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. O sepulcro de Jesus. E, chegada a tarde, quando era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado,
Chegou José de Arimateia, senador honrado que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto. E, chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E, tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual comprara um lençol fino e, tirando-o da cruz, o envolveu nele e o depositou no sepulcro lavrado numa pedra. Então, removeu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. Marcos capítulo 16, a ressurreição. E passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. E, no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava removida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, lhes disse: Não vos assusteis. Buscai a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Ele já ressuscitou, não está aqui. E eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se de outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. E indo estes anunciando-o aos outros, mas nem ainda eles creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhe em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e o confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. Amém? Continuaremos a leitura no próximo vídeo.